Nós queremos saudar toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar de pé, vamos orar ao Senhor para nós darmos início ao nosso culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua santa presença, para agradecer ao Senhor por o Senhor ter nos conduzido até aqui, Senhor, onde a Tua boa mão tem nos sustentado, onde o Senhor tem cuidado de nós, e nós Te louvamos, Senhor. Nós queremos Te dar graça, Senhor meu Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus que não há impossível, mas um Deus que tudo pode. Um Deus que a história das nossas vidas está nas Tuas mãos, Senhor. E nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é Criador dos céus e da terra. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é a razão da nossa existência. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. E, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, porque somos pequenos demais, somos fracos, necessitados de uma bênção para o nosso coração. E, Senhor, nós reconhecemos que nós somos falhos, reconhecemos que somos pecadores, que nada de bom há em nós, Senhor. E nós queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, Senhor meu Deus. Porque muitas vezes agimos, Senhor meu Deus, de forma que não agrada ao Senhor. Muitas vezes pensamos, Senhor meu Deus, algo que não glorifica o Teu nome. E muitas vezes, Senhor, falamos algo que desagrada ao Senhor. Porque a nossa essência ela é pecaminosa, Senhor. Mas nós pedimos perdão ao Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, Senhor. E nós reconhecemos que o sangue de Jesus, que foi derramado em nosso favor, que Jesus tomou o nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos estar no Santo dos Santos, para expressar a nossa gratidão, a nossa adoração ao Teu nome, Senhor. Por isso, dá-nos a Tua bênção neste culto, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de operar no nosso coração, na nossa mente, para que nós saiamos daqui transformados pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu agir em nossas vidas. Por isso nós oramos ao Senhor, pedindo a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Hoje é Páscoa, dia de celebrarmos a morte e a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. E nós queremos circular os remete a isso. Abra o seu coração e louve juntamente conosco. Aleluia e sentia.
Oh
Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Glórias a Deus. Convido os irmãos a nos colocarmos em pé para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Os irmãos estão me ouvindo bem? Os irmãos me ouvem? Que eu estou um pouco resfriado e aí eu não consigo ouvir a minha voz aqui. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 1. Está projetado aqui. A versão que está projetada é a Nova Versão Internacional. Talvez a versão que você esteja aí na sua Bíblia é uma outra versão, mas o contexto é o mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele ressuscitou. Aleluia. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Vejam e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, que eles estavam lamentando e chorando, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, e não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando a eles o caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, graças nós te damos pela tua palavra que acabamos de ler, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor Deus, pelo operar do teu Santo Espírito. Mas nós suplicamos ainda ao Senhor: abra o nosso entendimento, Senhor. Retira, Senhor Deus, toda a nossa razão, a nossa preocupação, aquilo que tapa os nossos ouvidos e nos impeça de ouvir a tua voz. Mas que, Senhor, nesta noite, a pedra que está no nosso coração seja retirada para a honra e glória do teu nome, Senhor. Para que ao sairmos daqui, nós saiamos amando mais ainda ao Senhor. Por isso nós oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje é um dia em que praticamente o mundo inteiro faz alguma comemoração, embora para nós cristãos nós sabemos o verdadeiro significado da Páscoa. Mas a Páscoa é uma celebração judaica instruída por Moisés, seguindo uma ordem bem específica de Deus.
para que o Senhor resgatasse o povo ali do Egito. Para nós cristãos, a Páscoa está relacionada diretamente à morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que de fato significa Páscoa? Páscoa significa passar por cima, que vem do hebraico pessar, né? Que é derivado do verbo passar, ou seja, saltar ou passar. Então esse significado fez referência a uma ocasião em que lá no Egito o Senhor deu uma ordem para passar o sangue nos umbrais das portas, e o anjo então passaria por cima quando ele visse o sangue, e as vidas dentro daquela casa elas seriam poupadas. Ou seja, o primogênito seria poupado. E lá no Egito, o Senhor o ordenou assim, e assim o povo o fez. Egito, como não conhecia, os egípcios não conheciam essa ordem, os primogênitos foram mortos, né? E o Senhor então, com mão forte, livrou o seu povo ali da escravidão. Mas para nós, cristãos, a Páscoa é uma festa judaica, um símbolo que aponta para o sacrifício de Jesus, né? Então, a palavra fala assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele cumpriu definitivamente, né, o significado que a Páscoa tipificava, que era a sua morte e a sua ressurreição. Então o apóstolo Paulo descreve Cristo como o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado no nosso lugar, que tomou o nosso lugar na cruz. Então ali o sangue do Senhor Jesus foi derramado para satisfazer a vontade, a justiça de Deus, impedindo que todos nós fôssemos lançados em condenação eterna. Então para nós, a Páscoa significa que nós, não pelos nossos méritos, mas por mérito de Jesus Cristo, que foi até a cruz, tomou o nosso lugar, passou por cima das nossas vidas, porque o sangue dele está nos umbrais do nosso coração e da nossa vida, para que nossa vida fosse poupada da condenação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto que nós lemos nessa noite, eu quero refletir com os irmãos sobre a ressurreição de Cristo, que foi uma operação maravilhosa, um milagre do Senhor, um amor incondicional, incomparável, mas que nos traz algumas lições que nós, como servos, temos que ter na nossa caminhada, porque nós temos algumas pedras dentro do nosso coração que nos impede de ver e de experimentar aquilo que Deus tem para nós. O texto que nós lemos então fala que Maria Madalena, Salomé e Maria foram ao sepulcro levar especiarias para preparar o corpo de Jesus. E elas, consequentemente, eu fico imaginando a ansiedade delas em fazer isso, porque elas estiveram com Jesus em todo o seu ministério. Elas praticamente, junto com os discípulos, sustentavam Jesus, auxiliavam ele no ministério dele. E a palavra fala então que quando foi domingo, pela manhã, eu imagino que elas nem tenham dormido, elas já estavam lá no sepulcro, e quando chegaram, e quando elas estavam indo, qual que era a preocupação delas? Quem vai tirar a pedra para nós? E esse é o tema da mensagem dessa noite. Quem removerá a pedra? Quem vai remover a pedra? E elas foram indagando isso, e quando chegaram lá, o que é que elas depararam? A pedra estava removida.
E eu fico imaginando a surpresa delas em ver que a pedra havia sido removida. Mas elas se esqueceram de algo que, se nós formos ler lá no livro de Lucas, no capítulo 24, versos 6 e 7, Jesus havia falado para elas sobre uma coisa muito importante. Diz assim: lembre-se do que ele lhes disse, que quando ainda estavam com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Vejam só que essas mulheres esqueceram do que Jesus havia dito. Todo o seu ministério ele falava que ele haveria de padecer e que ele haveria de ressuscitar. Que o reino dele não era deste mundo, mas o reino dele era eterno. Era não, é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E elas se esqueceram disso. Mas por que esse esquecimento entrou no coração delas? Porque elas estavam preocupadas com o que estava diante dos seus olhos. Eu me coloco no lugar delas porque eu fico imaginando. Elas viveram as experiências com Jesus, viram os milagres, as operações, as maravilhas que Jesus operava, mas Jesus morreu. Elas estavam ao pé da cruz quando Jesus foi morto, quando o soldado chegou com uma lança e furou o seu lado. Elas viram isso. Elas presenciaram o último suspiro de Jesus. Elas presenciaram quando retiraram Jesus da cruz. E elas não, ele morreu. Ele morreu. E o que estava diante dos olhos delas, sobreponha a fé que elas tinham. Porque elas não conseguiam enxergar e não conseguiam se lembrar que Jesus haveria de ressuscitar. Porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que a morte não tinha poder sobre ele. Mas elas se esqueceram disso. Então, o que estava preocupando elas era: quem vai remover a pedra para nós? Mas que a pedra maior que precisava ser removida era a pedra que estava no coração delas e dos discípulos. Essa era a pedra que precisava ser removida. E a palavra fala que elas foram indagando sobre isso. E a primeira pedra que eu quero citar para os irmãos aqui, que precisava ser removida do coração delas e também dos nossos corações, e muitas vezes é a pedra da incredulidade. Porque essas mulheres, elas se esqueceram daquilo que Jesus havia falado para elas. Elas não acreditavam no que os outros haviam falado. Porque Maria Madalena, Jesus tinha aparecido para ela no primeiro dia, após a sua morte, havia aparecido para ela. E ela contou para os discípulos não creram. Mais tarde, o que aconteceu? Jesus apareceu a 2 discípulos. Porque Jesus havia dado uma ordem para todos eles: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Mas eu fico imaginando a situação deles. Olha, Jesus morreu, acabou. Acabou, já faz 3 dias e não aconteceu nada. E agora? O que vai ser de nós? Mas a palavra fala que Jesus apareceu a esses 2. No partir do pão, eles o conheceram. E eles falaram para ele: fica conosco, Senhor. Porque já
se faz tarde. E esses dois então voltaram e contaram aos outros, mas os outros não acreditavam. Era a pedra que estava no coração deles, que não deixava eles ver o milagre. Não deixasse que eles vissem a operação do Senhor. Lá em Marcos, que nós lemos, diz: mais tarde Jesus apareceu aos outros enquanto eles comiam e censurou a incredulidade e dureza do coração. Meus amados, a incredulidade é uma realidade tão sólida que muitas vezes ela nos cega. Às vezes nós estamos afundados em um problema que nós enxergamos as pedras que estão adiante de nós, mas nós não conseguimos enxergar a pedra que está dentro do nosso coração. E nos impede de ver o que Deus pode operar na nossa vida. O que Deus pode operar no nosso coração. Porque para nós, muitas vezes, é fácil nós falar assim, um irmão está passando um problema, nós chegarmos para ele e falar assim, olha, Deus é poderoso, Ele vai resolver isso. É ou não é verdade? Não é verdade? Quando alguém está passando uma dificuldade, e a pessoa te conta e você chega para assim, olha, confia no Senhor, porque Deus é grandioso. Mas por que quando o problema, nós estamos passando por um problema, nós não conseguimos confiar nesse Deus que nós falamos que é tão grande? É a pedra da incredulidade. Quem vai remover a pedra? Meus amados, aquele que ressuscitou, aquele que está vivo, aquele que tomou a nossa vida nas tuas mãos, aquele que tem as chaves da vida e da morte nas suas mãos, aquele que é poderoso para operar nas nossas vidas, Ele pode remover a pedra. O que elas estavam enxergando é o que estava aparente aos seus olhos. Mas elas se esqueceram do Deus grandioso que elas serviam, que elas seguiam. E muitas vezes nós esquecemos do Deus que nós estamos servindo, desse Deus maravilhoso que nos salvou, que operou um milagre nas nossas vidas. Um Deus que Ele dá ordem ao mar e ao mar fica quieto. Um Deus onde está havendo muito vento, Ele fala, vento, aquieta-te. Um Deus aonde o morto estava no seu sepulcro há 4 dias. E Ele dá uma ordem, Lázaro, vem para fora. Meus amados, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Porque muitas vezes nós ficamos ansiosos com as nossas batalhas, com as nossas lutas, de tal maneira que nós só enxergamos as pedras que estão diante de nós. E isso muitas vezes nos traz descrença, nos traz ansiedade, nos traz medo, nos traz angústia. Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou me livrar dessa situação? Meus amados, basta somente crer. O Deus que nós servimos é o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que pelo poder da tua palavra criou tudo o que há neste mundo. Quem vai remover a pedra? Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você consegue crer no impossível de Deus?
Ou você só crê o impossível na vida dos outros? Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você crê, você verás a glória de Deus. Meus amados, o que Jesus estava querendo ensinar àqueles discípulos e às mulheres, era o que separava ele, a pedra que separava eles dos milagres, não era a pedra que estava do lado de fora, mas era a pedra que estava dentro do coração deles. E muitas vezes o que nos separa de vermos o milagre de Deus na nossa vida é as pedras que estão dentro do nosso coração. É a incredulidade, é a ansiedade, é a incerteza. Você conhece realmente o Deus que você serve? Para pensar. Será que Deus não é tão grandioso a ponto de o mesmo Deus que opera na vida do outro irmão não pode operar na sua vida? Pode. E pode fazer muito mais. Mas a pedra que está no nosso coração não nos permite ver e viver as maravilhas que Deus tem para nós. Que muitas vezes essas pedras nos trazem infelicidades. De falar assim, olha, Deus não me ama. Ou de falar, Deus não se importa comigo. Mas, meus amados, Deus se importa com você. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esquece de você. Não se esquece de mim. Não há luta que Ele não possa vencer. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há porta que Ele não possa abrir. Porque Ele é Deus, sobre todas as coisas. Quem removerá a pedra? Quem removerá a pedra? Hoje, nessa noite, Jesus está aqui para retirar a pedra que está no seu coração. Para tirar a sua incredulidade, a dureza do nosso coração. A incapacidade de nós confiarmos nas promessas de Deus. Meus amados, se Deus prometeu algo para a sua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para mentir. Mas Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele cumpre a sua palavra. Deus não mente. Deus não erra. Tudo o que Ele faz é para a glória dEle. Tudo o que Ele faz é para a honra e louvor do nome dEle. E Ele se preocupa comigo, se preocupa com você. A segunda pedra que precisava ser removida do coração deles era a pedra da nossa percepção distorcida pela dor. Essa mesma passagem, só que lá no livro de João, no capítulo 20, nos versos de 13 a 16, diz assim: E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria, em aramaico, exclamou: Rabone, que significa mestre.
Veja só, os irmãos, a dor nessa hora era tão grande, elas estavam se sentindo tão desamparadas, os discípulos também, porque eles estavam fechados no cenáculo, todos chorando, lamentando, que quando ela chegou no lugar, a palavra fala assim, que quando ela entrou no sepulcro havia 2 anjos, um à cabeceira e outro aos pés. E aí perguntou para ela assim, eles perguntaram, por que você está chorando? Eu fico imaginando que ela deve ter chegado de cabeça baixa lá, né? Chegou assim. E a pessoa pergunta, a tristeza é tão grande que a pessoa pergunta, você nem olha para a pessoa. E ela falou assim, olha, eu não sei onde que puseram ele. Onde que está o meu Senhor? E aí a palavra fala que ela viu Jesus ali, mas não o reconheceu. E aí ele perguntou para ela, olha, por que você está chorando? Quem que você está procurando? Aí ela pegou e falou assim, ela achou que fosse o jardineiro, né? E ela com medo de olhar para ele e falar assim, e achar assim, ele deve achar que eu vou lá falar na polícia que foi ele que roubou o corpo de Jesus. Então não vou nem olhar para ele. Não vou nem erguer os meus olhos para olhar para o rosto dele. E ela falou para ele, se for você que levou o corpo dele, por favor, me devolve. Mas aí Jesus chamou ela pelo nome, falou, Maria. E quando Jesus fez isso, ela reconheceu que era o Senhor. E quantas vezes nós estamos passando por uma luta, que a luta é tão grande, a dificuldade é tão grande, que nós esquecemos de quem é o nosso Deus. Que nós não enxergamos a realidade como de fato ela é. Que nós deixamos os nossos sentimentos, as nossas emoções tomar conta da nossa vida. Quantas vezes nós nos passamos por isso? Eu acho que os irmãos já passaram isso algumas vezes, já devem ter escutado essa expressão. Homem tem muito disso, né? Os irmãos vão me perdoar aqui, mas é verdade. Às vezes quando nós estamos com febre ou estamos doentes, a gente fala assim, meu Deus do céu, tá doendo muito, eu não estou aguentando, né? É isso ou não é? Os varões aí, é ou não é? É sim, pode balançar a cabeça que é. Se eu for perguntar para as irmãs vão falar que é ou não é, irmãs? É. E aí o que vocês falam? Você está fazendo tempestade num copo d'água. Não é para tudo isso não. Já escutaram essa expressão ou não? Já, né? Muitas vezes nós fazemos tempestade num copo d'água. Nós enxergamos um problema maior do que ele é. Às vezes é uma coisa tão pequena, mas toma uma proporção porque o nosso sentimento, o nosso coração tomam conta das nossas decisões. Quando na verdade quem deveria tomar conta do nosso coração, sabe quem é? Deus. Porque é Ele quem dirige as nossas vidas. Porque é Ele que fala assim, quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Porque é Ele que fala assim, quando passarem pelos rios, não te afogará. Porque é Ele que fala, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Meus amados, é esse Deus que nós servimos. Nós precisamos ver Deus como realmente Ele é. E não deixar as nossas emoções, os nossos sentimentos tomarem conta de nós. Porque quando as nossas emoções, nossos sentimentos tomam conta de nós, nós começamos a ver Deus como Ele não é. Nós começamos a ver um Deus que é pequeno.
Nós começamos a duvidar dele. Mas será que Deus pode realmente operar isso? Será que eu estou realmente servindo a um Deus que pode fazer o impossível? É isso que acontece quando os nossos sentimentos tomam conta de nós. É essa pedra que precisa ser removida do nosso coração. Eu sei que é um momento de dor. O momento que Maria estava passando, Maria Madalena, os discípulos estavam passando, é um momento de dor. Era um momento de dificuldade. Mas Jesus já havia dito para eles: olha, eu vou ressuscitar. E meus amados, nós não servimos um Deus morto, mas nós servimos um Deus vivo e que reina para todo sempre. Você não está servindo um Deus pequeno, mas você está servindo um Deus que criou o universo, que criou os céus e a terra. Para de ficar lamentando. Para de ficar lamentando. Nós lamentamos muito. Quando nós verdadeiramente deveríamos fazer o quê? Senhor, está nas tuas mãos. Faça o que o Senhor quiser. Faça o que o Senhor bem entender. E meus amados, é por isso que essa pedra, ela precisa ser removida. Porque vai mudar de nós, em nós, a interpretação que nós temos de Deus, a interpretação que nós temos das pessoas, a interpretação que nós temos da fé, a interpretação que nós temos da igreja de Jesus. Pois aonde nós deveremos estar enxergando Jesus, nós estamos enxergando o jardineiro. Porque Jesus chamou cada um de nós pelo nome. Assim como Ele chamou Maria para remover a pedra que estava no coração dela. Porque quando Ele chamou ela pelo nome, ela respondeu: Rabone. Ou seja, mestre, é o Senhor. O Senhor está vivo. O Senhor ressuscitou. Aleluias. E nessa noite Jesus te chama pelo nome para dizer a você que Ele está vivo e está cuidando da sua vida. Meus amados, os nossos problemas não podem ser maiores que o nosso Deus. Para encerrar, Jesus marcou a nossa vida por uma pequena coisa, que talvez para nós possa ser simples, mas que mudou totalmente a nossa vida, que nos fez ser participantes da graça dele, nos fez ser participantes do amor dele. Ele simplesmente nos chamou. Chamou a você, chamou a mim, para viver debaixo da graça dele. Meus amados, a Páscoa para nós não é simplesmente chocolate, ovo de Páscoa, não é nada disso. Não está errado comer chocolate, você pode comer, é um doce gostoso, eu gosto muito também. Gosto demais de chocolate. Mas a Páscoa para nós não é isso. A Páscoa para nós é que o nosso Jesus, o nosso Redentor, Ele vive para todo sempre. Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está vivo para cuidar de nós. E nós temos que ver Jesus realmente do jeito que Ele é. Ele é para nós o Salvador. Ele é para nós o Senhor. Ele é para nós o ressurreto. Ele é para nós o que está vivo. Ele é o que se importa conosco.
E Ele é o que está ao nosso lado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o Jesus que nós temos que realmente ver como Ele é. O mundo tem uma percepção errada de quem é Jesus. Muitas pessoas têm a percepção errada de quem é Jesus. Mas a percepção de Jesus que nós temos é que Ele está conosco. É que Ele é o nosso Salvador. É o nosso Redentor. É o nosso Remidor. E que nós possamos vê-lo com os nossos olhos da fé. Que Deus abençoe você nessa noite, para que você possa ver Jesus como verdadeiramente Ele é. Que a pedra que estava no seu coração, ela seja removida nessa noite, para a honra e glória do nome de Jesus. Para que você não seja incrédulo, para que você não seja tomado pelas emoções ou pela dor da prova que você está passando, mas que você veja que o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é grandioso, que Jesus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar de pé, vamos adorar. Do meu pecado
Glórias a Deus. Interessante que depois que Jesus apareceu ali para os 11, e ele falou da incredulidade deles, olha, vocês não acreditam? Toca aqui, nas minhas feridas aqui. Toca aqui no meu lado. Pode tocar. E eles fizeram isso. E a palavra fala que ele falou assim: agora vocês vão e preguem a todo mundo o evangelho. Falem para todo mundo que eu estou vivo. Fala para todo mundo que eu estou vivo. Aleluia! Esse é o nosso chamado para a nossa vida. É falar a toda a criatura que Jesus vive. E que Ele voltará para nos buscar. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Não deixe que a dor da sua luta seja maior do que o Deus que nós servimos. Porque o nosso Deus é grande. O nosso Deus é poderoso. Não deixe, sabe por quê? Porque você não vai ter coragem de falar para as pessoas que Jesus vive. Assim como os discípulos estavam todos escondidos dentro do cenáculo. Jesus já havia ressuscitado. O que era para eles estarem fazendo? Olha, nós estamos aguardando aqui Jesus chegar, porque Ele vive. Mas o medo tomou conta do coração deles. Talvez o medo da luta que você está passando tenha tomado conta do seu coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está aqui para remover essa pedra. Aleluia! Para tirar o seu medo. Para que você possa falar: o meu Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos cantar aquele louvor Comigo Estás, para encerrar o culto. Bendito é o nome do Senhor. Você não está só. O Senhor está ao teu lado para te guiar. Às vezes você não consegue entender a luta que você está passando, mas Deus está contigo. Pode confiar nele, entregue a sua vida a Ele. Deixa Ele retirar a pedra que está no seu coração, para que você possa ver o Deus maravilhoso que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Como é bom saber que nunca estou só. Glória a Deus. Tenho sempre tua mão a me guiar. Glória a Deus. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer. Comigo estás. Teus caminhos são mais altos que os meus. Mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Como é bom saber que nunca estou só. Não estamos só, o Senhor está ao nosso lado. Glória a Deus. Tenho sempre tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer. Comigo estás. Teus caminhos são mais altos que
a Deus. Senhor, é muito bom saber que nós não estamos sós, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque a morte e a ressurreição do Senhor é para que nós, aonde o Senhor estivesse, nós também pudéssemos estar, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem tirado a pedra do nosso coração que nos impede, Senhor, muitas vezes, ver os teus milagres, ver a tua operação na nossa vida, Senhor. Mas hoje, Senhor, nós te louvamos porque a pedra que estava no nosso coração foi retirada. E os nossos olhos, a partir de hoje, vão contemplar a tua glória, Senhor. Todos os dias da nossa vida. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós te louvamos, Senhor, pela tua presença manifesta aqui no nosso meio, Senhor. Glórias nós te damos, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que vive e reina para todo sempre, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Graças nós te damos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. E por tudo quanto ainda o Senhor há de fazer, Senhor. Pois em teu nome, Senhor, nós dizemos que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja sobre a tua igreja aqui reunida, Senhor, e sobre todo o teu povo, Senhor meu Deus, espalhado sobre a face da terra, até a volta gloriosa do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Gostaria de dar alguns recados.